E vamos tá vendo a imprensa paulista, rapaziada, repercutindo o título do Palmeiras, né? Infelizmente, né? E criticando o Flamengo. Vamos tá vendo. Se inscreve no canal, dá essa moral pra nós. Tem um botão vermelho aqui embaixo. Aperta esse botão vermelho, se inscreve, aciona o sino e amassa o like. E vambora pro vídeo. O Flamengo não perde há 18 jogos. A última derrota foi para o Corinthians, aqui em São Paulo, naquele gol contra do Rodinei. Mas, com o empate de ontem e com a vitória do Palmeiras, a diferença foi para 9 pontos e o título brasileiro ficou mais distante. E aí, Zinho, críticas que aparecem, o Flamengo abriu mão do Campeonato Brasileiro, o Flamengo deveria ter ido com a sua força máxima na maioria dos jogos e tal. Muita gente comentando sobre o tema, até atrás. Isso é normal, né? A pressão, a cobrança, a gente estava falando isso no caso lá do Rogério Ceni e o Flamengo da mesma forma, né? Aí o Vitor Pereira sofre isso no Corinthians, todos os treinadores de time grande. Mas, na verdade, a cobrança não tem que ser em cima do Dorival, dos jogadores. Se tem que ter alguma crítica, é aqueles que contrataram o Paulo Souza e mantiveram ele por tanto tempo, fazendo as besteiras todas que ele fez, as mudanças todas que ele fez, né? As invenções de sistema de jogo, mudando o sistema de jogo e colocando jogadores com características diferentes para fazerem esse tipo de jogo. Todo respeito, tá bom, ele vem, tenta fazer uma mudança, começar o jogo com uma linha de 3, construindo, e causou polêmicas e debates. Muita gente achava que o Flamengo jogava com 3 zagueiros. Para outros, que era o meu caso, para mim o Flamengo nunca jogou com 3 zagueiros. O Flamengo construía com 3 jogadores, o Felipe Luiz fazia essa função, mas na hora de defender, defendia com a linha de 4. E o próprio Paulo Souza teve que ir numa coletiva, perder assim uns 5 a 10 minutos para explicar isso. Num debate que ele teve com um jornalista, porque o jornalista perguntava uma coisa e ele dizia que não era aquilo, não era daquele jeito que o Flamengo jogava. Ou seja, jornalistas não sabiam como é que era, os torcedores também não sabiam, os jogadores também não sabiam. Everton Ribeiro jogar de ala pela esquerda, Arrascaeta jogar aberto pelo lado direito. Então, assim, o Léo Pereira muitas vezes era zagueiro pelo lado esquerdo e às vezes ele era lateral esquerdo defendendo. Então, assim, esse tempo perdido que faz o Flamengo hoje não brigar pelo título, briga pelo título, tem chances, mas estaria... O Dorival, quando chega, o Flamengo está a 13 ou mais pontos do Palmeiras. Quando o Dorival chega, o Flamengo não estava nem no G4. Então a cobrança não tem que ser em cima do Dorival. O Dorival recupera, faz com que jogadores nas suas funções melhorem, subam de produção. O Dorival recupera vários jogadores. O Rodinei estava sendo aí cotado para ir para a seleção. E há pouco tempo o próprio torcedor queria ir longe do Flamengo. O Léo Pereira nem se fala. O Dorival coloca, tá bom, o Bruno Henrique machucou, infelizmente, né? Até encontrei com ele há pouco tempo aqui, desejar uma recuperação, ele está até bem, mas não joga esse ano. E com isso o Dorival encontra um sistema de jogo para botar Pedro jogando com o Gabigol, e o Pedro hoje está na seleção brasileira, com grandes possibilidades para ir para a Copa do Mundo. É muito mérito do Dorival. É o Dorival que faz o Flamengo estar na final. O Dorival com os jogadores. Jogadores corresponderam. Está na final da Libertadores. E com uma vantagem grande para ir para a final da Copa do Brasil. E ainda tem chance no Brasileirão. E ele conseguiu isso como? Colocando um time alternativo. Priorizando o time titular nas Copas e um time alternativo que a gente fez aqui enquetes. Se esse time não teria condição de ser campeão brasileiro, se não seria o melhor time do campeonato. E a gente ficou ali. Não, o time do Palmeiras é melhor, o time do Corinthians completinho é melhor, o time do Fluminense briga, o Atlético Mineiro se jogasse o que pode jogar seria melhor, mas a gente fez enquete. Se o time B do Flamengo não seria um dos melhores do campeonato. E eu acho que está nessa briga, tanto é que está no G4. Vidal é bom jogador? É muito bom jogador. O Cebolinha é bom jogador? Não está rendendo o que pode. O Marinho
deu uma quedinha, não está rendendo o que pode. Mas o time é muito bom e o Dorival confia nesse elenco, confia nesse grupo. E para ele ter um time inteiro em algumas partidas, ele tem que mesclar. Eu também acho que a vantagem que tinha contra o Vélez, que eu até brinquei, fiz apostas, eu acho que contra o Ceará ele poderia ter ido com um pouco mais de força máxima para vencer um jogo que era em casa. E o Palmeiras tinha um jogo complicado. Então, ali eu acho que o Dorival poderia fazer. Mas eu penso assim, ele deve ter olhado para o grupo dele, João, e ele está junto, planejamento, uma estrutura montada. Se ele faz isso, de repente os caras que estão na mão dele, que ele ganhou, que ele recuperou, o plano era esse, a estratégia era essa. Vinha dando certo, por que agora, contra o Ceará, vai mudar? Poderia causar um desconforto dentro do elenco. O treinador pensa nisso tudo. Então, assim, é um jogo difícil contra o Goiás lá. O Goiás está no meio da tabela para cima. O Jair Ventura faz um trabalho muito bom, é um time arrumadinho. É jogo duro mesmo. Tirou ponto de muita gente. Aí fica essa coisa porque o Palmeiras ganhou, aí assim, a rivalidade, é a paixão. Nós temos que ser conscientes. O Dorival não merece tanta crítica assim. E os próprios jogadores. Que esses jogadores que fazem ainda o Flamengo sonhar em ganhar o Brasileiro ainda. Tá difícil? Tá difícil. Mas tem chance. E não é com crítica que vai se resolver isso, na minha visão. Ô Silas, é o seguinte, Flamengo está em 3 frentes. Está na final da Libertadores da América e está próximo de uma final de Copa do Brasil, mas tem o Brasileirão. E agora, Silas? A situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro? Eu acho assim que a gente até comentou aqui, o erro do Dorival foi no jogo contra o Ceará, ele entrou com o Eric Pulgar e entrou também com o Guilherme Varela. 2 jogadores que naquele momento poderiam esperar mais um pouquinho. Por quê? Porque o jogo era um jogo de suma importância, a vitória nesse jogo, e o entrosamento ainda não era entrosamento ideal. Nesse jogo agora, que ele entra com o Everton Ribeiro lá do lado direito, o Marinho lá aberto na direita, e entrou com o Vitor Hugo jogando um pouco mais avançado, com o Everton Cebolinha lá do outro lado. Agora, o Everton Cebolinha a gente acabou de mencionar aqui, na Copa América, foi um dos principais jogadores, que foi escolhido o melhor jogador da Copa América, pela seleção brasileira. O Marinho, decidiu a Copa o Marinho pelo Santos, foi escolhido o melhor jogador também da América do Sul, quando jogou aquela final contra o próprio Palmeiras. Agora, esse entrosamento, quando você coloca o Pedro e o Gabigol, o rendimento do Marinho é A gente viu no jogo contra o Vélez o golaço que ele fez. Aí você coloca o Everton Cebolinha com o Gabigol e com o Pedro, é um outro rendimento. O Vitor Hugo é bom jogador? Ajudou, mas estava jogando fora de posição. O Dorival tem culpa? Não. O Dorival não tinha muito o que fazer. O Rodrigo Muniz não está mais aqui, que foi um jogador que apareceu bem também. Os outros jogadores já não estão mais ali centroavante. Então ele foi com aquilo que ele teve de melhor. O Lázaro, e o jogo não aconteceu. Teve chance? Teve. Contra o Ceará, tem bola na trave do Cebolinha, tem gol perdido pelo Flamengo, um atrás do outro. Cara, são circunstâncias do jogo, concordo com o Zinho. Dorival não tem culpa nenhuma. Foca no que tem pela frente. Para mim, grande chance de ser finalista da Copa do Brasil e favorito contra o Atlético Paranaense na Copa Libertadores, na final. Perfeito. Olha, a pergunta é muito interessante, porque muitos estão criticando tanto o Marinho quanto o Cebolinha, que chegou há pouco tempo. Mas uma informação. A Arrascaeta está merecendo uma atenção especial no Flamengo, porque ele não está 100%. Tem sentido incômodo, ele tem participado de maneira mais discreta dos últimos jogos, ele vai em breve para a seleção uruguaia. Vem aí jogos decisivos, importantes. Então, a Arrascaeta está merecendo uma atenção especial do Departamento Médico, da Comissão Técnica lá do Flamengo, até mesmo lembrando do que aconteceu na temporada passada, quando antes da final da Libertadores, ele ficou cerca de 45 dias sem jogar e voltou exatamente na final. Agora, Marinho e Cebolinha.
Marinho já está há mais tempo, Cebolinha chegou há pouco tempo. Cebolinha fez o gol importante no Morumbi, que deu a vantagem maior ainda do Flamengo contra o São Paulo. Eles estão devendo, na sua avaliação, no Flamengo, Praz? Em comparação com o que eles podem render e com o potencial deles, eles estão abaixo. Agora a gente tem que entender o motivo de cada um, né? O Marinho já mais ambientado, né? No Flamengo, está mais tempo. O Cebolinha chegando agora. Aí algumas pessoas falam, mas o Vidal chegou agora também. Mas cada um é cada um, né? Assim como a gente fala de lançar o Endrick e as pessoas falam, não, tem que esperar. Daí outros falam, não, mas o Ronaldo, o fulano foi lançado com tantos anos. Vitor Roque. Cada um é cada um. E assim, ninguém melhor do que as pessoas que estão no dia a dia para entender o momento de cada um, né? Mas o Cebolinha acho que passa muito também pela personalidade dele. O Vidal é um cara mais extrovertido, mais espontâneo, chegou, já entrosou com todo mundo rápido. O Cebolinha parece ser mais retraído e isso pode estar também dificultando um pouco, porque qualidade os dois têm. Na minha visão, até o Cebolinha tem até mais recurso técnico que o Marinho. Mas analisando porque os dois já fizeram, com certeza eles estão abaixo. Perfeito. Pascoal, temos um minuto para terminar o programa. Eles jogaram mal essa partida contra o Goiás. Eles jogaram mal. Mas isso não significa dizer que eles vão jogar mal sempre. Ué, você pode jogar uma partida bem, outra partida mal. Eu acho que tem uma perseguiçãozinha aí. E só para falar do gol, foi um outro assunto muito comentado. Foi gol legal, Pascoal, ou não? Normal! O jogador do Flamengo... Olha aí, a sua consciência concorda com você. Muito obrigado. O goleiro sai um instante e é um baita goleiro. O Tadeu é um baita goleiro. Mas ele saiu um instantezinho atrasado, o que proporciona a chegada do jogador do Flamengo. Veja lá, ó. Léo Pereira, né? Léo Pereira faz o... Pra mim, o gol foi normal. Matheus França fez o gol. Não foi o gol do Léo Pereira, foi o Matheus França, que a bola ficou pingando na área. Mas o Léo tocou de cabeça. Eu aceito controvérsias, mas na minha visão, o gol foi legal. Perfeitamente. E agora vamos encerrar o programa. Obrigado, Fernando Praz, obrigado, Pascoal, obrigado, Zinho, obrigado, Silas. Vocês viram aí, né? Infelizmente, né? Flamengo, mas vamos focar na Copa, tem Libertadores, tem Brasileiros e o Palmeiras não tá, né? Vamos pra dentro deles, se inscreveu no canal, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, que a gente volta com mais vídeos aqui da imprensa falando, repercutindo sobre o nosso Mengão.